Olá, exploradores e amantes de paisagens deslumbrantes. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, onde hoje embarcaremos em uma jornada inesquecível pelas cidades e maravilhas naturais mais encantadoras do Chile. Preparem-se para se apaixonar por um país onde a geografia diversa pinta cenários de tirar o fôlego, desde desertos áridos até geleiras imponentes. Neste vídeo, desvendaremos os segredos de lugares que são verdadeiras joias da América do Sul, desde a vibrante Santiago, com sua energia cosmopolita aninhada entre montanhas, até a mística São Pedro de Atacama, porta de entrada para paisagens lunares. Passearemos pelas cores vibrantes de Valparaíso, uma cidade portuária com alma artística, e nos encantaremos com a majestade da Patagônia, um reino de picos nevados e lagos glaciais. Preparem-se para se maravilhar com a beleza agreste do deserto do Atacama, sentir a brisa fresca dos vinhedos do Vale do Colchagua e relaxar nas praias tranquilas do norte. Exploraremos cada canto desses lugares incríveis, revelando suas curiosidades, seus sabores e seus encantos únicos. A Cordilheira dos Andes encontra o Oceano Pacífico no Chile, um convite a descobrir a beleza de sua extensão. Uma faixa de terra alongada, um mosaico de climas e paisagens que se estendem por milhares de quilômetros. O Chile revela sua beleza em cada uma de suas regiões. De norte a sul, o país oferece uma diversidade impressionante, desde o calor seco do deserto até o frio intenso da Patagônia. O fascínio do Chile atrai viajantes em busca de aventura e maravilhas naturais. Uma visão panorâmica do Chile revela muito mais que a sua costa extensa. Montanhas altíssimas, vales férteis e cidades vibrantes se revelam em toda sua glória. O Chile, um caleidoscópio de paisagens, diversas regiões climáticas, cada uma com sua própria beleza natural, desde desertos áridos até florestas exuberantes e geleiras majestosas. Do árido norte ao chuvoso sul, da imponente Cordilheira dos Andes ao vasto Oceano Pacífico, o Chile central completa esse mosaico de experiências únicas. A diversidade chilena é um presente para os viajantes. Cada região, com suas características geográficas e culturais, oferece uma experiência única. A tradição vinícola chilena se revela em seus vales férteis. Vinhos de renome internacional, um testemunho da paixão e do conhecimento dos produtores locais. Em cada taça, uma viagem. Do Vale Central ao Vale do Maule, os vinhos chilenos revelam a diversidade e a qualidade de cada terroir, com sabores que encantam e surpreendem. Um país de contrastes, convida a explorar seus tesouros além da viticultura e do litoral. Parques nacionais espetaculares, cidades históricas e uma rica vida cultural aguardam os visitantes. Os parques nacionais e reservas naturais, um tesouro nacional. Com diversas áreas protegidas, o país preserva ecossistemas únicos e paisagens de beleza incomparável. A herança cultural é rica e diversa, refletindo a história do país e as influências indígenas e europeias. Uma sinfonia de sotaques, com sua rica tapeçaria cultural, oferece uma experiência única ao viajarmos de região em região, com influências do espanhol e das línguas indígenas. Rica em nuances, a língua espanhola chilena possui suas particularidades e expressões locais. Ao explorar o Chile, o viajante mergulha em um universo de sons e significados, descobrindo a verdadeira essência do país. O Chile é um baú de tesouros, e ainda há muito a ser descoberto. É impressionante como um país tão estreito consegue reunir uma variedade tão grande de atrações e riquezas. Seja qual for o seu interesse, o Chile tem um lugar especial para você. Aventura, natureza, gastronomia ou simplesmente contemplação de paisagens espetaculares. Nossa aventura continua, e agora nos dedicamos a conhecer os lugares que tornam o Chile um destino inesquecível.
Deserto do Atacama. O deserto do Atacama, situado no norte do Chile, é reconhecido como um dos desertos mais secos do mundo. Sua paisagem árida e inóspita, no entanto, abriga uma beleza singular e fenômenos naturais surpreendentes que atraem viajantes de todo o planeta. A extensão do Atacama é vasta, cobrindo uma área significativa entre a Cordilheira dos Andes e o Oceano Pacífico. Sua extrema aridez é resultado de uma combinação de fatores geográficos, incluindo a sombra de chuva causada pela Cordilheira dos Andes, a influência da fria corrente de Humboldt no Oceano Pacífico e a presença do anticiclone do Pacífico Sul, que inibe a formação de nuvens e precipitação. Apesar das condições climáticas severas, o deserto do Atacama apresenta uma diversidade de paisagens que variam desde extensos salares brancos e vales de areia e rocha com formações geológicas peculiares, até lagoas de alta altitude com cores vibrantes e geysers ativos que jorram vapor e água quente da terra. Um dos pontos mais emblemáticos do Atacama é o Vale de La Luna, Vale da Lua, com suas formações rochosas esculpidas pela erosão ao longo de milhões de anos, criando uma paisagem que lembra a superfície lunar. Ao entardecer, as cores do vale se intensificam, proporcionando um espetáculo visual inesquecível. Outra atração imperdível são os géiseres de Utatio, localizados a uma altitude elevada. Ao amanhecer, com as baixas temperaturas, a atividade geotérmica se manifesta em inúmeras fumarolas e jatos de vapor, criando um cenário místico e energético. O Salar de Atacama, o maior salar do Chile, oferece uma vasta extensão branca que se estende até o horizonte, criando ilusões óticas e paisagens surreais. Em algumas áreas do salar, é possível observar lagoas habitadas por flamingos andinos, que contrastam com o branco da superfície salina. As lagoas de alta altitude, como a Laguna Chacha, a Laguna Miscanti e a Laguna Minix, surpreendem com suas águas de cores intensas, que variam do azul turquesa ao verde esmeralda, refletindo os vulcões e montanhas circundantes. Essas lagoas são também importantes habitats para diversas espécies de aves. O céu do deserto do Atacama é mundialmente conhecido por sua clareza e baixa poluição luminosa, o que o torna um dos melhores lugares do planeta para observação astronômica. Diversos observatórios científicos internacionais estão instalados na região, aproveitando as condições ideais para o estudo do universo. Além de suas paisagens naturais impressionantes, o deserto do Atacama abriga comunidades com uma rica história e cultura ancestral. A cidade de São Pedro de Atacama serve como principal ponto de apoio para os turistas que exploram a região, oferecendo uma atmosfera rústica e acolhedora, com construções de adobe e uma culinária local influenciada pelos ingredientes do deserto. Apesar de sua aridez, o deserto do Atacama revela uma beleza única e uma variedade de ecossistemas adaptados às condições extremas, tornando um destino fascinante para aqueles que buscam aventura, paisagens inesquecíveis e a oportunidade de se conectar com a natureza em sua forma mais selvagem. São Pedro de Atacama. São Pedro de Atacama é uma cidade singular,
funcionando como um oásis acolhedor na vastidão do deserto do Atacama, no norte do Chile. Ela se estabeleceu como o principal ponto de partida para os viajantes que desejam explorar as maravilhas naturais e paisagens surreais da região. A atmosfera de São Pedro de Atacama é marcada por um charme rústico e uma tranquilidade que contrasta com a imponência do deserto circundante. Suas ruas de terra, ladeadas por construções de adobe de tons terrosos, conferem à cidade uma identidade visual única e uma sensação de estar imerso em um ambiente desértico autêntico. No coração da cidade, a imponente igreja de São Pedro, com sua arquitetura simples e materiais locais, se destaca como um marco histórico e um ponto de referência para os moradores e visitantes. A igreja, com sua presença austera e seu sino característico, ecoa a história e a cultura da região. A vida em São Pedro de Atacama gira em torno de sua rua principal, a Calle Caracoles, onde se concentra uma variedade de restaurantes que oferecem desde a culinária local até pratos internacionais, agências de turismo que organizam excursões para os diversos pontos de interesse, lojas de artesanato com produtos típicos da região, e pequenos comércios que atendem às necessidades dos viajantes. Apesar de seu tamanho modesto, São Pedro de Atacama pulsa com uma energia cosmopolita, impulsionada pelo fluxo constante de turistas de diferentes partes do mundo. Essa diversidade cultural se manifesta nas conversas nas ruas, nos sabores da gastronomia local e na variedade de experiências oferecidas. A localização estratégica de São Pedro de Atacama a torna a base ideal para explorar as inúmeras atrações do deserto do Atacama. A partir da cidade, os viajantes podem facilmente acessar o Vale de La Luna, com suas paisagens lunares e formações rochosas esculpidas pelo vento e pela areia ao longo de milênios. As excursões ao Géiseres del Tátil, um campo geotérmico de alta altitude onde jatos de vapor e água fervente emergem da terra ao amanhecer, também partem diariamente de São Pedro. A experiência de presenciar esse fenômeno natural em meio à paisagem desértica é singular. A Laguna Chacha, parte da Reserva Nacional Los Flamencos, é outro destino acessível a partir de São Pedro. Esta lagoa salina abriga uma população de flamingos andinos, proporcionando um contraste de cores entre o azul da água, o branco do sal e o rosa das aves. Além dessas atrações icônicas, São Pedro de Atacama oferece acesso a outros pontos de interesse como o Salar de Atacama, as lagoas Miscanti e Miniques, o Pucará de Quitor, uma antiga fortaleza pré-colombiana, e as termas de Puritama, onde é possível relaxar em piscinas naturais de água quente. À noite, o céu de São Pedro de Atacama se transforma em um espetáculo à parte. Longe da poluição luminosa das grandes cidades, a visibilidade das estrelas é impressionante, atraindo entusiastas da astronomia e oferecendo oportunidades para tours astronômicos que exploram as constelações do Hemisfério Sul. São Pedro de Atacama é mais do que apenas um ponto de apoio logístico. É uma cidade com uma atmosfera cativante, uma rica história e cultura local, e um portal para as maravilhas inesquecíveis do deserto do Atacama. Sua simplicidade e sua conexão intrínseca com a paisagem desértica deixam uma marca duradoura em todos aqueles que a visitam. Valparaíso.
Valparaíso é uma cidade portuária chilena que pulsa com uma energia vibrante e se destaca por sua estética singular e atmosfera culturalmente rica. Conhecida carinhosamente como Valpo por seus habitantes e visitantes, ela se agarra às encostas de múltiplos cerros, colinas, que se elevam abruptamente do Oceano Pacífico, criando um labirinto de ruas sinuosas, escadarias coloridas e passagens inesperadas. A característica mais marcante de Valparaíso são suas casas pitorescas, pintadas em uma paleta de cores vivas e ousadas. Essa explosão de tonalidades, que cobre fachadas, muros e até mesmo os icônicos funiculares, confere à cidade uma identidade visual inconfundível e um charme boêmio que atrai artistas, escritores e viajantes em busca de inspiração e autenticidade. Os funiculares históricos, muitos deles datando do final do século XIX e início do século XX, são um meio de transporte emblemático de Valparaíso. Esses elevadores inclinados conectam os bairros da parte baixa, próximos ao porto, com os diversos cerros, proporcionando não apenas um deslocamento funcional, mas também um passeio nostálgico com vistas panorâmicas da cidade e da Bahia. A geografia acidentada de Valparaíso e a criatividade de seus moradores transformaram a cidade em uma tela gigante para a arte urbana. Murais coloridos, grafites expressivos e intervenções artísticas adornam paredes, escadarias e espaços públicos, contando histórias, expressando opiniões e celebrando a identidade local. Essa rica cena artística contribui para a atmosfera boêmia e alternativa que permeia a cidade. Os cerros de Valparaíso, cada um com sua própria personalidade e encanto, oferecem mirantes naturais com vistas deslumbrantes do Oceano Pacífico, do porto movimentado e do emaranhado de casas coloridas. Cerro Alegre e Cerro Concepción são particularmente conhecidos por suas ruas charmosas, galerias de arte, cafés pitorescos e restaurantes com vistas panorâmicas. A vida cultural de Valparaíso é intensa e diversificada. A cidade abriga inúmeros espaços culturais, teatros, galerias de arte e centros culturais que oferecem uma programação variada de eventos, desde apresentações musicais e teatrais até exposições de arte e festivais. A influência de figuras históricas como o poeta Pablo Neruda, cuja casa La Sebastiana é um dos pontos turísticos importantes da cidade, ainda se faz sentir na atmosfera literária e artística de Valparaíso. O Porto de Valparaíso, um dos mais importantes do Chile, desempenha um papel fundamental na história e na identidade da cidade. O movimento constante de navios, a presença de marinheiros e trabalhadores portuários, e a atmosfera portuária em geral, adicionam uma camada de autenticidade e dinamismo à vida urbana. A Unesco reconheceu o valor histórico e cultural de Valparaíso, declarando parte de seu centro histórico como Patrimônio da Humanidade em 2003. Essa distinção destaca a importância da arquitetura única da cidade, seu planejamento urbano peculiar e sua rica herança cultural. Apesar de sua beleza e encantos, Valparaíso também enfrenta desafios sociais e econômicos. No entanto, a resiliência e a criatividade de seus habitantes, juntamente com o fascínio que a cidade exerce sobre visitantes do mundo todo, continuam a impulsionar sua vitalidade e a preservar sua identidade única. Santiago.
Santiago é a vibrante capital do Chile, uma metrópole cosmopolita que se estende em um vale fértil, abraçada pela imponente Cordilheira dos Andes a leste e pela mais modesta Cordilheira de La Costa a oeste. Sua localização geográfica privilegiada oferece aos seus habitantes e visitantes um cenário espetacular, com montanhas nevadas servindo de pano de fundo para a vida urbana. A cidade apresenta uma rica tapeçaria de estilos arquitetônicos, onde edifícios históricos bem preservados coexistem harmoniosamente com estruturas modernas e arrojadas. Essa mistura reflete a longa história de Santiago, desde sua fundação colonial espanhola até sua transformação em um centro urbano dinâmico e influente na América Latina. Santiago orgulha-se de seus numerosos parques e espaços verdes, que proporcionam refúgios de tranquilidade em meio à agitação da cidade. O Parque Quinta Normal, o Parque Araucano e o Parque O'Higgins são apenas alguns exemplos dos pulmões verdes que oferecem oportunidades para lazer, esportes e contato com a natureza. A oferta cultural de Santiago é vasta e diversificada, com uma ampla gama de museus que abrangem história, arte, ciência e muito mais. O Museu Nacional de Belas Artes, o Museu Chileno de Arte Precolombino e o Museu Interativo Mirador, MIM, são apenas alguns dos destaques que atraem tanto moradores quanto turistas interessados em explorar o patrimônio cultural do país. A vida noturna em Santiago é animada e eclética, com opções para todos os gostos. Bairros como Bela Vista e Lastarria fervem com bares, pubs e discotecas que permanecem abertos até tarde, oferecendo música ao vivo, coquetéis e um ambiente vibrante para socializar. A culinária de Santiago é um reflexo da diversidade do Chile, com influências indígenas, espanholas e internacionais. Os visitantes podem desfrutar de pratos tradicionais chilenos, frutos do mar frescos do extenso litoral do país, e uma crescente cena gastronômica que explora sabores inovadores e fusões culinárias. O Mercado Central é um local imperdível para experimentar a autêntica culinária chilena e vivenciar a atmosfera de um mercado tradicional. Entre os pontos turísticos mais emblemáticos de Santiago, destaca-se o Cerro San Cristóbal, um morro que oferece vistas panorâmicas espetaculares da cidade e da Cordilheira dos Andes. No topo do cerro, encontra-se o Santuário de La Imaculada Concepción e um observatório astronômico. O Palácio de La Moneda, sede do governo chileno, é um edifício histórico de grande importância arquitetônica e política. Os visitantes podem assistir à troca da guarda e explorar os arredores da praça onde o palácio está localizado. O Centro Histórico de Santiago abriga outros edifícios notáveis, como a Catedral Metropolitana, a Plaza de Armas e o Museu Histórico Nacional, que contam a história da cidade e do país. Bairros como Providência e Las Condes representam a modernidade de Santiago, com seus edifícios de escritórios, shopping centers e uma atmosfera mais contemporânea. Esses bairros oferecem uma ampla gama de serviços e atividades comerciais. O sistema de transporte público de Santiago é eficiente e bem desenvolvido, com um extenso sistema de metrô que facilita o deslocamento pela cidade. Ônibus e táxis complementam as opções de transporte. Patagônia chilena. A Patagônia chilena é uma extensa e remota região localizada no extremo sul da América do Sul, conhecida por sua beleza natural selvagem e indomável.
Abrangendo uma vasta área ao sul do paralelo 40 graus, esta região cativa com suas paisagens grandiosas e diversificadas, que incluem majestosos picos nevados da Cordilheira dos Andes, imponentes geleiras que se desprendem em fiordes profundos, lagos de um azul turquesa intenso e florestas exuberantes que resistem ao clima austero. A geografia da Patagônia chilena é marcada por uma intrincada rede de fiordes e canais, criados pela ação milenar das geleiras que esculpiram a costa. Estes caminhos aquáticos serpenteiam entre montanhas escarpadas e ilhas isoladas, oferecendo paisagens de uma beleza dramática e isolada. As geleiras são um dos elementos mais emblemáticos da Patagônia chilena. O Campo de Gelo Sul, uma das maiores massas de gelo continentais fora das regiões polares, alimenta inúmeras geleiras que descem em direção ao mar ou a lagos glaciais. Geleiras como a Perito Moreno, embora tecnicamente no lado argentino, é parte do mesmo sistema de gelo, e as geleiras do Parque Nacional Bernardo O'Higgins impressionam pela sua magnitude e pelo espetáculo do rompimento de suas paredes de gelo. Os lagos da Patagônia chilena são famosos por suas cores vibrantes, que variam do azul profundo ao turquesa leitoso, resultado da finíssima farinha de rocha glacial suspensa em suas águas. Lagos como o General Carrera, compartilhado com a Argentina, onde é chamado de Lago Buenos Aires, o Lago Pelhoé e o Lago Grey oferecem paisagens de tirar o fôlego, emoldurados por montanhas e florestas. As florestas da Patagônia chilena, compostas principalmente por espécies nativas como a lenga, o coigue e o cipreste de Las Guaitecas, adaptaram-se ao clima frio e úmido da região. Estas florestas exuberantes cobrem as encostas das montanhas e as margens dos lagos, proporcionando um contraste verdejante com os picos nevados e as águas azuis. A Patagônia chilena abriga diversos parques nacionais e áreas protegidas que preservam sua rica biodiversidade e paisagens espetaculares. O Parque Nacional Torres del Paine é talvez o mais conhecido, famoso por seus icônicos picos de granito que se elevam dramaticamente sobre a estepe patagônica, além de seus lagos glaciais, geleiras e trilhas de trekking de renome mundial. Outro parque importante é o Parque Nacional Laguna San Rafael, acessível principalmente por via marítima ou aérea, que abriga a impressionante geleira San Rafael, que deságua em uma lagoa repleta de icebergs. A navegação pelos fiordes e a aproximação das geleiras são experiências memoráveis. A região oferece inúmeras oportunidades para atividades ao ar livre, como trekking em trilhas bem demarcadas com vistas panorâmicas, navegação por fiordes e lagos para observar geleiras e a vida selvagem, escalada em rocha e gelo, pesca esportiva e contemplação da natureza em sua forma mais pura. A fauna da Patagônia chilena é igualmente fascinante, incluindo espécies como o guanaco, o puma, o emu, um tipo de cervo andino, o condor andino e diversas aves marinhas e terrestres. Os avistamentos de vida selvagem são uma constante para aqueles que exploram a região. O clima na Patagônia chilena é geralmente frio e instável, com ventos fortes e mudanças repentinas nas condições climáticas. No entanto, a beleza agreste e a sensação de aventura que a região proporciona superam os desafios climáticos para muitos viajantes. Parque Nacional Torres del Paine. O Parque Nacional Torres del Paine,
localizado na Patagônia chilena, é amplamente reconhecido como um dos parques mais espetaculares e icônicos do mundo. Sua fama deriva da beleza dramática de suas paisagens, caracterizadas por imponentes picos graníticos que se elevam majestosamente sobre a estepe patagônica. Estas torres, que dão nome ao parque, são formações rochosas verticais que alcançam alturas impressionantes, desafiando o céu com suas silhuetas irregulares. Além de seus picos emblemáticos, o parque encanta com uma variedade de lagos glaciais de cores vibrantes. As águas destes lagos exibem tonalidades que variam do azul profundo ao verde esmeralda e ao turquesa leitoso, resultado da finíssima farinha de rocha glacial suspensa em sua composição. O Lago Pelhoé, o Lago Nordenskjöld e o Lago Sarmiento são alguns dos exemplos mais notáveis, refletindo a grandiosidade das montanhas circundantes e criando paisagens de cartão postal. As geleiras também desempenham um papel fundamental na beleza do Parque Nacional Torres del Paine. A geleira Grey, com sua imponente frente de gelo que deságua no lago de mesmo nome, é uma das mais impressionantes. Os visitantes têm a oportunidade de navegar pelas águas do Lago Grey, apreciando de perto os icebergs que se desprendem da geleira e a magnitude da massa de gelo. Torres del Paine é um paraíso para os entusiastas do trekking e da aventura. O parque oferece uma extensa rede de trilhas bem demarcadas que serpenteiam por vales, montanhas e ao longo das margens dos lagos. Algumas das trilhas mais famosas incluem o Circuito U, uma caminhada de vários dias que contorna todo o maciço Paine, e o Circuito W, uma rota mais curta, porém igualmente espetacular, que explora os principais vales e pontos de interesse do parque. Estas trilhas desafiadoras recompensam os caminhantes com vistas panorâmicas inigualáveis, encontros com a vida selvagem local e a sensação de imersão em uma natureza intocada. A fauna do parque é diversa e adaptada ao ambiente patagônico. É possível avistar guanacos pastando nas planícies, pumas espreitando nas áreas rochosas, condores andinos sobrevoando os picos, e uma variedade de aves como flamingos, cisnes de pescoço preto e águias. A flora também é rica, com espécies nativas que resistem às condições climáticas adversas. A beleza dramática das paisagens de Torres del Paine atrai aventureiros e amantes da natureza de todo o mundo. Fotógrafos buscam capturar a majestade dos picos e as cores vibrantes dos lagos, enquanto os caminhantes se desafiam nas trilhas e os amantes da natureza se maravilham com a grandiosidade do entorno. O clima no parque é característico da Patagônia, com mudanças repentinas e ventos fortes. No entanto, a imprevisibilidade do tempo muitas vezes contribui para a beleza efêmera das paisagens, com nuvens que dançam ao redor dos picos e a luz que transforma as cores dos lagos e geleiras a cada instante. Vale del Colchagua. O Vale del Colchagua é reconhecido como uma das mais prestigiadas e importantes regiões vinícolas do Chile. Situado na zona central do país, este vale fértil é particularmente celebrado pela produção de vinhos tintos de alta qualidade, com destaque especial para a variedade Carmener, que encontrou no terroir chileno condições ideais para expressar todo o seu potencial. A paisagem do Vale del Colchagua é caracterizada por extensos vinhedos que se estendem pelas suaves colinas e planícies,
criando um cenário pitoresco e tranquilo. As videiras, dispostas em fileiras organizadas, pintam a paisagem com diferentes tonalidades de verde ao longo das estações do ano, culminando na beleza dos vinhedos carregados de uvas maduras durante a época da vindima. Ao longo do vale, encontram-se diversas adegas históricas e modernas, muitas delas com arquiteturas charmosas que refletem a tradição vitivinícola da região. Estas adegas abrem suas portas aos visitantes, oferecendo a oportunidade de conhecer o processo de produção dos vinhos, desde a colheita das uvas até o engarrafamento, passando pelas etapas de fermentação e envelhecimento em barricas de carvalho. Uma das principais atrações do Vale do Colchagua é a possibilidade de participar de degustações de vinhos premiados. As vinícolas oferecem experiências sensoriais únicas, onde os visitantes podem apreciar a complexidade de aromas e sabores dos vinhos locais, guiados por especialistas que compartilham informações sobre as características de cada variedade e a história da vinícola. O Carmener, variedade emblemática do Chile e especialmente bem-sucedida no Vale do Colchagua, produz vinhos tintos de cor rubi intensa, com aromas que remetem a frutas vermelhas e negras maduras, especiarias como pimenta preta e notas herbáceas características. No paladar, são vinhos geralmente macios, com taninos elegantes e um final persistente. Além do Carmener, o Vale do Colchagua também se destaca na produção de outras variedades tintas como Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot e Malbec, que igualmente se beneficiam do clima mediterrâneo com verões quentes e secos e invernos amenos, além dos solos férteis do vale. A visita ao Vale do Colchagua não se limita à degustação de vinhos. Muitas vinícolas oferecem experiências enoturísticas completas, que podem incluir passeios a cavalo pelos vinhedos, almoços harmonizados com os vinhos da casa, visitas a museus do vinho que contam a história da viticultura na região, e até mesmo hospedagem em charmosas pousadas localizadas dentro das propriedades. O ambiente tranquilo e relaxante do Vale do Colchagua convida a desacelerar e apreciar a beleza natural da região, a hospitalidade das pessoas e, naturalmente, a excelência de seus vinhos. A combinação de paisagens pitorescas, a rica tradição vinícola e a oportunidade de degustar vinhos de classe mundial fazem deste vale um destino imperdível para os amantes do enoturismo. Puerto Varas. Puerto Varas é uma cidade pitoresca e encantadora situada na região dos Lagos do Chile, às margens do majestoso Lago Llanquihue. Sua localização privilegiada oferece vistas panorâmicas espetaculares para os imponentes vulcões Osorno e Calbuco, cujos picos nevados se refletem nas águas serenas do lago em dias claros, criando um cenário de beleza singular. Conhecida como a Cidade das Rosas devido aos seus inúmeros jardins bem cuidados e à profusão de roseiras que adornam suas ruas e casas, Puerto Varas exala um charme particular com sua arquitetura que remete à influência da colonização alemã. As casas de madeira com telhados inclinados e detalhes arquitetônicos característicos conferem à cidade uma atmosfera acolhedora e um toque europeu em meio à paisagem chilena. A orla do Lago Llanquihue é um dos principais atrativos de Puerto Varas, oferecendo um calçadão agradável para passeios a pé ou de bicicleta, com vistas deslumbrantes para os vulcões e o lago. Ao longo da orla, encontram-se restaurantes que servem a deliciosa gastronomia local, com destaque para os frutos do mar frescos e os pratos com influência alemã, além de cafés e lojas de artesanato.
Puerto Varas serve como um ponto de partida ideal para explorar a rica e diversificada região dos lagos chilenos. A partir da cidade, é fácil acessar outras localidades encantadoras como Frutilar, conhecida por suas semanas musicais e sua forte herança alemã, e Lankiwi, que dá nome ao lago. A proximidade com o Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, um dos mais antigos e belos do Chile, torna Puerto Varas um destino popular para os amantes da natureza e das atividades ao ar livre. Dentro do parque, encontram-se atrações como Saltos del Petroé, cachoeiras de águas turquesas que correm sobre rochas vulcânicas, o Lago Todos los Santos, com suas águas esmeraldas, e a possibilidade de realizar trilhas e ascensões ao vulcão Osorno. A atmosfera em Puerto Varas é geralmente tranquila e relaxante, atraindo tanto famílias em busca de descanso quanto aventureiros interessados em explorar a natureza circundante. A hospitalidade de seus habitantes e a beleza de seu entorno contribuem para a sensação de estar em um lugar especial. Além de suas belezas naturais, Puerto Varas também oferece uma variedade de atividades culturais e eventos ao longo do ano, refletindo a rica história e a diversidade da região. Festivais gastronômicos, feiras de artesanato e celebrações tradicionais são comuns na cidade. Isla Grande de Chiloé. A Isla Grande de Chiloé, a maior ilha do arquipélago de Chiloé, no sul do Chile, é um lugar singular onde uma rica e peculiar cultura floresceu isolada do continente por séculos. Esta ilha cativa os visitantes com suas tradições únicas, sua arquitetura distintiva e suas paisagens costeiras de beleza melancólica. Uma das características mais emblemáticas de Chiloé são suas igrejas de madeira históricas. Construídas entre os séculos 17 e 19 como resultado da evangelização jesuíta e da adaptação de técnicas europeias aos materiais locais, estas igrejas são verdadeiras obras de arte da carpintaria. Feitas inteiramente de madeira nativa, com intrincados encaixes e um design que combina elementos barrocos e locais, 16 destas igrejas foram declaradas Patrimônio da Humanidade pela Unesco, testemunhando a riqueza cultural e a habilidade artesanal da ilha. Outro elemento arquitetônico distintivo de Chiloé são suas casas palafitas, construídas sobre pilares de madeira na água, ao longo da costa. Originalmente concebidas como uma forma de aproveitar a maré e proteger as construções, estas casas coloridas, especialmente visíveis em cidades como Castro e Chonchi, criam um cenário pitoresco e único, refletindo a estreita relação da comunidade com o mar. A cultura de Chiloé é rica em tradições folclóricas, mitos e lendas que foram transmitidos oralmente de geração em geração. Histórias de seres míticos como o Caleuche, um barco fantasma que navega pelos canais, a Pincoia, uma sereia que influencia a abundância de peixes, e o Trauco, uma criatura da floresta, fazem parte do imaginário local e se manifestam em festividades, artesanato e na vida cotidiana da ilha. A culinária de Chiloé também é distinta, com ingredientes locais como a papa nativa, batata nativa, os frutos do mar frescos, incluindo a centola, um tipo de caranguejo gigante, o milcau, um tipo de panqueca de batata, e o curanto, um método tradicional de cozimento de alimentos em um buraco no chão com pedras quentes, mariscos, carnes e batatas. Estes sabores únicos oferecem uma experiência gastronômica autêntica. As paisagens costeiras de Chiloé são encantadoras, com colinas verdes que descem suavemente até o mar,
praias rochosas, enseada tranquilas e uma vegetação exuberante. A ilha oferece oportunidades para caminhadas, passeios de barco para observar a fauna marinha, como pinguins e baleias em algumas épocas do ano, e a contemplação de um ambiente natural preservado. As principais cidades da Isla Grande de Chiloé incluem Castro, a capital, conhecida por suas palafitas coloridas e sua igreja patrimonial, Ancud, com seu forte histórico e vistas panorâmicas, e Chonchi, uma das cidades mais antigas da ilha, com sua igreja de madeira e seu ambiente tranquilo. A vida na Isla Grande de Chiloé tem um ritmo mais lento e tradicional, com uma forte ligação com a terra e o mar. A hospitalidade de seus habitantes e o orgulho de sua cultura única tornam a visita à ilha uma experiência enriquecedora e memorável. Parque Nacional Lauca. O Parque Nacional Lauca, situado no extremo norte do Chile, é uma área protegida de beleza austera e grandiosa, caracterizada por suas paisagens andinas de alta altitude. Este parque nacional oferece um vislumbre de um ecossistema único, onde a vida se adapta a condições ambientais extremas, incluindo a altitude elevada e a escassez de oxigênio. As paisagens do Parque Nacional Lauca são dominadas por imponentes vulcões que se erguem sobre o altiplano, criando um cenário majestoso. O vulcão Parinacota, com seu cume nevado e sua forma cônica quase perfeita, é um dos ícones do parque. Outros vulcões notáveis incluem o Pomerape e o Gualatiri, este último ainda ativo e ocasionalmente emitindo fumarolas. Um dos tesouros do Parque Nacional Lauca é o Lago Xungará, um dos lagos de maior altitude do mundo. Suas águas de cor azul intensa refletem a grandiosidade dos vulcões circundantes, criando uma imagem de beleza serena e imponente. A pureza do ar e a intensidade da luz na altitude realçam ainda mais as cores vibrantes da paisagem. A biodiversidade do Parque Nacional Lauca é rica e fascinante, com fauna e flora especialmente adaptadas às condições de alta montanha. Entre os animais que habitam o parque, destacam-se a vicunha, um elegante camélido andino conhecido por sua lã fina e valiosa, a alpaca, a lhama, o nandu ou suri, uma ave corredora de grande porte, e diversas espécies de aves aquáticas que encontram refúgio nos lagos e bofedales, áreas úmidas de alta altitude. A flora do parque é caracterizada por espécies resistentes ao frio, ao vento e à radiação solar intensa. Encontram-se pajonales, campos de gramíneas de altitude, quenuales, bosques de árvores da espécie Polylepis, adaptadas a altitudes extremas, e os já mencionados bofedales, que sustentam uma vegetação baixa e densa, crucial para a sobrevivência de muitas espécies animais. O Parque Nacional Lauca também possui um significado cultural importante, abrigando vestígios de antigas civilizações andinas. É possível encontrar sítios arqueológicos e evidências da presença humana ancestral na região, integrando a história humana à grandiosidade natural do parque. A altitude no Parque Nacional Lauca pode ser um fator a ser considerado pelos visitantes, sendo recomendável a aclimatação prévia para evitar o mal de altitude. No entanto, a beleza única e a sensação de estar em um ambiente natural intocado recompensam o esforço da viagem. E assim, queridos exploradores,
Chegamos ao final desta jornada inesquecível pelas cidades e paisagens que tornam o Chile um destino verdadeiramente mágico. Percorremos a aridez fascinante do deserto do Atacama e a porta de entrada para suas maravilhas, a acolhedora São Pedro. Nos encantamos com as cores vibrantes e a alma artística de Valparaíso, e sentimos a pulsação cosmopolita de Santiago, aninhada entre montanhas imponentes. Nossa aventura nos levou à vastidão selvagem da Patagônia chilena e à majestade icônica das Torres del Paine. Degustamos a tranquilidade e a excelência dos vinhos no pitoresco Vale del Colchagua, e nos maravilhamos com as vistas espetaculares de Puerto Varas, às margens do Lago Lanquiwi. Descobrimos a cultura rica e única da Isla Grande de Chiloé, com suas igrejas de madeira e palafitas coloridas, e contemplamos a beleza austera do Parque Nacional Lauca, nas alturas dos Andes. Cada um desses destinos, com sua identidade e encantos particulares, contribui para a tapeçaria rica e diversificada que é o Chile. Esperamos que esta viagem virtual tenha despertado em vocês a curiosidade e o desejo de explorar pessoalmente as maravilhas que este país surpreendente tem a oferecer. Se vocês se apaixonaram por alguma dessas cidades ou paisagens, deixem seus comentários abaixo. Compartilhem qual lugar do Chile mais mexeu com vocês e se já tiveram a oportunidade de visitar algum deles. Não se esqueçam de curtir este vídeo, se inscrever no nosso canal para mais aventuras e ativar o sininho para não perderem as próximas descobertas. O Chile aguarda por vocês, com seus braços abertos e paisagens de tirar o fôlego a cada esquina. Até a próxima jornada, exploradores! E lembrem-se, o mundo é vasto e cheio de lugares incríveis esperando para serem descobertos. Até a próxima!